Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre agência de viagens. E na aula de hoje nós iremos recapitular os conteúdos já vistos relacionados aos aspectos gerais das agências de turismo. Em aulas posteriores, nós vamos adentrando mais no assunto, dando mais detalhes, porém, na aula de hoje é só uma base geral, sobre essas empresas. Então, por exemplo, vamos tentar aqui compreender melhor o que são essas empresas, o que elas fazem. Temos aqui que são canais de distribuição dos produtos e serviços turísticos. Então, tentem visualizar aí. Coloquem as agências de turismo no meio, servindo como um canal, servindo como a intermediadora entre quem vai prestar o serviço e entre quem vai receber esse serviço. No caso do turismo, nós temos que os prestadores desses serviços turísticos são os hotéis, os restaurantes, as empresas de transporte e por aí vai. E quem vai receber esses serviços é justamente o turista, certo? Então, nós temos que essas empresas, as agências de turismo, elas estão relacionadas com a organização de viagens, os passeios, o trade turístico como um todo, que é justamente aí os meios de hospedagem, os restaurantes, os eventos, os atrativos turísticos, as empresas de transporte, como no caso não só do meio de transporte como avião, mas de todos os carros que a empresa vai utilizar, seja ônibus, seja carro 4x4, trem e por aí vai. É também responsável por organizar e executar excursões e também o próprio serviço, que ela vai estar oferecendo àquele cliente. E aí nós podemos aqui até dar aqui um parêntese, abrir um parêntese relacionado a alguns parceiros das agências que elas acabam contratando para auxiliar nesses serviços, como é o caso do guia. E aí nós temos que nós não podemos confundir guia de turismo com guia turístico. Então lembrem bem disso. O guia de turismo é o responsável por fazer o guiamento. Então o guia de turismo é o profissional. Já o guia turístico é o papel, é o panfleto, certo? É aquele guia onde mostra informações turísticas da cidade, mostra como é a destinação turística como um todo. Temos também aqui que as agências de turismo, elas podem ser chamadas de agências de viagens ou operadoras de viagem, as operadoras de turismo. Então, também não confundam. Vamos tentar aqui diferenciar de uma forma assim bem informal. As operadoras são as empresas que vão organizar a viagem. Já as agências vão pegar aquele pacote que foi organizado pelas operadoras e vai vender para o cliente final, para o turista, certo? Então, as agências, elas são as vendedoras da viagem, elas são as vendedoras dos produtos e dos serviços. São elas que vão ter o contato direto com o cliente, certo? Então, elas vão estar ali intermediando entre os prestadores e entre os seus clientes. Por exemplo, com as empresas aéreas, com os meios de hospedagens, com os cruzeiros, restaurantes, meios de transporte como um todo. E aí nós temos que o agente de viagens é esse profissional que vai justamente realizar essa comercialização, dessas viagens. E aí não para por aí essas funções. As funções dele não está ligada somente com esse atendimento com o cliente na hora de comercializar essa venda. Mas também está entre uma das suas funções ter o contato com o cliente para dizer qual é o melhor destino, qual é o melhor passeio. Ele vai ser responsável também por elaborar o roteiro da viagem, comercializar esses pacotes, como nós comentamos no começo, organizando também excursões. Ele vai entrar em contato com os fornecedores para poder negociar os melhores preços e as condições. Por exemplo, ele vai negociar com uma empresa de transporte. Então, ele vai negociar o preço que aquela pessoa vai levar ao seu cliente e também as condições de acomodação naquele translado. E também com os hotéis. Outro exemplo,
De acordo com o cliente, o agente pode personalizar aquele pacote, certo? Então, se o cliente demonstra que gosta de um certo tipo de hospedagem, aí a agência vai negociar com esse tipo de hospedagem para ser o melhor para o seu cliente. A agência também ela pode, por exemplo, contratar o aluguel de carros ou um ingresso para um show, para um teatro e por aí vai. O agente de viagens ele também pode estar efetuando reservas para a viagem e também emitindo a documentação necessária. Por exemplo, ele vai entregar o voucher, o seguro de saúde, né, para aquele cliente. Ele também vai tirar as dúvidas, prestar informações sobre a viagem. Por isso que é muito importante você, como agente, conhecer aquilo que você está vendendo. Conhecer tudo. Quanto mais informações que você, como agente, tiver sobre aquele destino turístico que você está vendendo, é melhor. Você tem que conhecer apenas os pontos turísticos? Não. Quanto mais informações você tiver, melhor. Então, você vai ter que, por exemplo, saber sobre o clima daquele local, sobre as pessoas, sobre os hábitos dessa população, né? Se tratando de uma viagem internacional, como é que você pode encaminhar os documentos de visto, né, daquele seu cliente. Saber se está tendo algum problema de guerra ou alguma coisa do tipo. Também procurar saber sobre esse seu destino turístico, sobre o hotel em que a pessoa vai utilizar, nas proximidades desse hotel tem algum restaurante, quais são os melhores passeios. Por exemplo, quem busca um destino que tenha banhos, você como agente tem que saber quais são as épocas do ano que as águas vão estar cristalinas, que vão estar melhor para o banho, dentre outras coisas, né? Ele trata, né, dessa organização, da recomendação desses passeios, dos locais de destaque para o turismo, que a pessoa pode ir, e também sobre toda a documentação necessária, passaporte, tudo que esse cliente vai precisar. Porque quando uma pessoa contrata um serviço de uma agência de viagens, uma agência de turismo, ela quer que ela seja acolhida da melhor forma. E como é que poderia ser esse acolhimento? A empresa se responsabilizar por tudo e deixar tudo ali no ponto para que ela apenas desfrute, né, da viagem da melhor forma possível. E aqui no mercado de trabalho, nós temos uma imagem de um dos principais passeios que as empresas, né, parnaibanas, as agências, realizam, que no caso é o passeio para o Delta do Parnaíba. Mas além desse passeio, elas também comercializam, né, outros tipos de passeio, como no caso da Rota das Emoções, né, que é o Delta do Parnaíba, os Lençóis Maranhenses e também Jericoacoara. E finalizamos aqui, né, com essa questão das agências de viagens versus viajar por conta própria, que foi o último assunto da nossa aula presencial e que também iremos realizar um debate sobre isso, tá bom? Por isso que eu não vou falar ainda alguma coisa sobre esse tema no vídeo, pois será um tema que vai ser debatido entre vocês, tá bom? Então, obrigada a todos e até um próximo vídeo.